porque a gente vai direto agora lá para os Estados Unidos com a Giovanna Locatelli, ela que tem aí falado, inclusive, conversado com alguns brasileiros que estão lá na região, né, Giovanna? E a gente tem esses brasileiros agora ao vivo conosco, né, Giovanna? Sim, Débora, na verdade é uma brasileira casada com um ucraniano e a mãe dele que está na Ucrânia, e então é interessante a gente conversar com essas pessoas para a gente sentir realmente o que está acontecendo lá na ponta. Eu já quero chamar aqui a Laura Laranjo e o Ruslan Nedorban Laranjo também. Obrigada por vocês estarem com a gente. Realmente é uma situação muito delicada que vocês vivem, né? Ruslan, é a sua mãe que está na Ucrânia. Vocês moram aqui nos Estados Unidos. Ela estava aqui com você, né? E ela voltou para a Ucrânia agora em dezembro. Como é que está a situação por lá? Ela está morando com seu tio, com o irmão dela, né? Então, passa um panorama aí de como eles estão lá nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. É verdade, ela foi lá e agora é difícil. Meus primos e tios estão lá também. E a situação é muito terrível, pesadelo. Eu acho que nunca pensou que isso vai fazer. E eu quero ajudar de alguma forma, mas a situação é terrível. Mercadorias que tenham comida podem não ter em breve, e eu me preocupo com eles tendo água limpa e aquecimento no inverno. E muito difícil agora. Inclusive, né, Ruslan, a Laura estava conversando e me contando que eles ainda têm alimentos justamente porque eles moram numa área de sítio, né, uma fazendinha, assim, uma área rural que eles conseguem plantar, tem uma vaca de leite lá, então isso acaba segurando um pouco essa parte de alimentação. É isso, Laura? É isso, assim, eles estavam falando pra gente que, infelizmente, nos supermercados, as prateleiras estão vazias, não tem mais pão, não tem mais leite, mas o pouco que eles conseguem ter das próprias plantações, das fazendinhas pequenas que eles têm, é o que está sustentando. Mas, por exemplo, gasolina acabou nos postos, então eles não têm como sair, porque os homens não estão sendo permitidos sair, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Outra coisa que você estava me contando hoje... Por favor. Tenho um filho com 2 anos e não consigo imaginar para explicar para ele a situação. E meus primos também, crianças, e em russo tem amigos, qual tem muito preocupe também, porque muitos amigos nos dois países. E, Ruslan, os seus primos, eles chegaram aí para pegar em armas e ir para as ruas? Chegaram a entrar efetivamente na guerra ou eles estão esperando serem chamados? Como é que está funcionando isso? Cada homem precisa pegar arma e todo mundo queria proteger o país. E muitas mulheres e crianças lá não podem sair, e por isso muitas pessoas precisam ficar lá e defender o país. E você já perdeu algum amigo, algumas pessoas que você conhece por acaso? Ainda não? Já morreram algumas pessoas que você conhece ou não? Eu não sei agora, porque onde eles estão não tem conflito agora, mas cada estado tem problemas agora, porque não tem comida e muitos Entendi.
Refugees. Refugiados. Porque a família dele estava na região de refugiados. Kiev, né, na capital. E aí a família teve que ir para os lugares. Então a gente está com contato com alguns, mas, por exemplo, os amigos, a gente perdeu o contato, porque o único contato que a gente tinha no telefone, eles não têm mais. Então a gente não sabe, né, se está todo mundo bem mesmo, ou se é só a gente que está sem contato no momento com o resto das pessoas que a gente não está conseguindo falar. Sei. E, Laura, eu quero que você explique, que você estava me contando hoje, logo mais cedo, que as ligações telefônicas têm sido um pouco estranhas, né? Vocês não conseguem finalizar uma ligação, porque de vez em quando aparece, vocês usam uma palavra ou outra e a ligação cai misteriosamente. O que é isso? O que está acontecendo? Me explica melhor isso, porque a nossa geração nunca passou por uma guerra, né? Então, nós estamos vivenciando coisas diferentes do nosso normal, né? Como é que é? Explica melhor essa questão. Então, a gente também não sabe explicar muito bem, mas o Ruslan, quando que ele liga para lá, ele está sempre falando em ucraniano ou em russo, que as duas línguas são bem parecidas, mas não são idênticas. E a gente estava. E toda vez que a gente perguntava alguma coisa que fazia. Por exemplo, vocês querem vir para cá, a gente pode ajudar. Quando usavam palavras assim, a ligação caía. E a gente começou a achar que era conexão, mas a gente ligava de novo e atendia. E o Ruslan, ele foi criado numa geração de ouvindo sobre as guerras, né? Então, a cultura dele, ele sempre teve esse pensamento. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem uma dispensa de mantimentos não perecíveis que ele fica assim, em casos de guerra. Ele sempre cresceu com essa mentalidade. Então, ele pensou imediatamente, ele falou, é por causa que eu estou usando essas palavras. Então, a gente fez um teste, a gente começou a mandar mensagem em cripta em fotos e ele conseguiu comunicar melhor. Então, a gente não sabe exatamente o que foi. Como é que é? Explica melhor. Algumas palavras-chave que vocês usavam nas ligações telefônicas, coincidentemente ou misteriosamente, a ligação caía, como viajar para cá, você quer fugir daí, você quer vir para a minha casa, aí as ligações caíam. E como é que vocês estão fazendo a comunicação com WhatsApp, foto? Como eu não entendi bem, explica melhor. Então, eu também não sei explicar bem que essa é a área dele, sabe? Mas ele consegue mandar mensagens embutidas em fotos e também usando outros sistemas que não necessariamente as palavras sejam faladas, né? Em formas escritas. Então, a gente não sabe por que a ligação caía, mas a partir do momento que a gente começou a filtrar essas palavras, a gente não teve esse problema mais. Ok. Eu vou ver se alguém no estúdio quer interagir com vocês aí. O pessoal está no estúdio comigo, está acompanhando a entrevista de vocês. Gabriel, Débora. Isso, se Giovana. vocês quiserem... o que eu queria saber mesmo dela era sobre a relação por exemplo, das pessoas que ela conhece com a embaixada brasileira, como isso tem acontecido, porque até então o que a gente tinha era um relato de dificuldade desses brasileiros que estão lá, inclusive em termos de orientação, em termos de suporte mesmo da embaixada brasileira. Então, assim, como que tem sido esse suporte da embaixada para essas pessoas, para essas pessoas que eles têm lá? Inclusive. Eu não posso falar muito dos brasileiros, porque a gente não tem contato com brasileiros lá, mas com os ucranianos e russos, que temos amigos dos dois países, né? Mas o que eles falam para a gente é que o suporte que eles estão tendo é um suporte, assim, para eles ficarem, para as crianças e mulheres se protegerem, para os homens ir para as ruas lutarem. Então, eu não sei se o fato deles serem brasileiros, eles estão tendo um suporte diferenciado. Porque o único que a gente conhece, que os parentes e amigos estão falando, são isso. As mulheres e as crianças ficam em casa, protegidas no máximo que puder, e os homens estão recebendo armas e sendo treinados para a guerra.
Inclusive, muitas mulheres estão se unindo, né, Laura, ficando na mesma casa ou no mesmo local, por questões de segurança, inclusive, né? Muitas mulheres, a Laura estava me contando, que tinham medo de deixar o país, porque existiam muitos trens só com mulheres e elas não se sentiram seguras em fazer essa viagem. É isso mesmo, Laura? Sim, a nossa prima mesmo, ela tem filho pequeno e a gente perguntou, né, por que que você não sai? Ela falou, eu não posso sair sem o meu marido, eu estou indo para não sei onde, com um monte de outras pessoas, se acontecer alguma coisa, a gente estiver sozinho, então é difícil também para as mulheres, as crianças, e tem muitos idosos também, né? Então tem um tio dele que mesmo se ele quiser sair, ele não tem condição de sair porque as pessoas que estão saindo a pé estão andando 20 horas no frio e congelante. Então, é uma condição muito difícil para eles irem também. Entendi. Bom, e mesmo que quisessem sair de lá para vir aos Estados Unidos, conhecidos, primos, parentes ou amigos, já ficaria um pouco mais difícil, não é verdade, Laura? Até pela questão de mobilidade, né? Está muito complicado sair do país agora. Sim, a gente não sabe como, mas a gente está tentando ajudar de alguma forma, né? De trazer para cá, mas eles falaram, não tem como a gente sair. Eles falaram, o que você pode fazer pela gente é orar, porque não tem como a gente sair e as pessoas que estão conseguindo sair estão passando momentos bem difíceis. Então é uma situação assim que a gente está em choque, para falar a verdade. Parece que não é verdade, sabe? A gente acabou de sair de uma pandemia, todo mundo lutando para viver, e aí começa outro pesadelo, um atrás do outro. É bastante difícil e a gente é muito solidário aí com a família de vocês. Você estava dizendo que também não conseguem mais enviar dinheiro para lá, né, Laura? Sim, porque o Ruslan ajuda, né, a família dele, e eles falaram que não está chegando. Então a gente também não sabe exatamente como é que é, mas eles falaram não manda na nossa conta porque não está chegando. E a gente não pode nem falar o que, que a gente acha, porque a gente não tem provas, né? Mas se o dinheiro não está chegando, a gente não está tendo como ajudar. Então, não sei nem como ajudar financeiramente. É bastante complicado, então. Laura Laranja, que é professora, os dois moram aqui nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts. Ruslan Nedoruban Laranjo, marido dela, entrevistei eles, conversei com eles. A gente gostaria de dizer que somos muito solidários, tá, Ruslan, com a sua família, com a situação que vocês estão passando, Ruslan. Obrigada por compartilharem este sentimento e trazerem para os telespectadores brasileiros e do mundo que acompanham a BMC News um pouco dessa realidade nua e crua mesmo, porque como eu comentei, a nossa geração nunca vivenciou uma guerra, então a gente realmente não sabe exatamente o que acontece lá na linha de frente com as pessoas que estão sofrendo isso. Muito obrigada, somos solidários a vocês e que a família de vocês fique bem. Obrigada. Obrigado. Giovana. É isso aí, um abraço a vocês. Débora. Giovana, continue então, era isso que eu estava falando, até comentando, manter um contato para que a gente tenha atualização sobre, inclusive, a família deles lá, né? Porque eu acho que é importante nesse momento a gente estar tendo essa atualização, esse upgrade, inclusive, de informações, porque nessa situação, como ela falou, de dinheiro e tudo mais, isso pode se agravar daqui para frente. Maravilha, Giovana, você atualiza a gente qualquer nova informação que tiver surgindo por aí, a gente continua aqui no estúdio, tá bom? Ok, Débora, e eu quero frisar, né, que esse comentário da Laura, claro, eles têm uma opinião sobre o que pode estar acontecendo com essa ajuda financeira, porque eles estavam mensalmente mandando dinheiro através da conta bancária para a mãe do Ruslan, só que agora o dinheiro parou de chegar lá, então esse dinheiro está indo para algum lugar, ou seja, esse conflito está fazendo
as pessoas também sofrerem as consequências muito gravemente, né? Então, a gente já vê o colapso financeiro também das pessoas em consequência deste conflito. Débora. Fato. É isso, Jo. Te aguardo aqui com qualquer atualização. A gente continua aqui no estúdio. Até já, Giovana.